Olá, curiosos e assombrados, preparem-se para a primeira história desta maratona. Hoje vamos conhecer a sombria jornada de um padre enfrentando forças além da compreensão humana, em uma luta desesperada para salvar uma alma, ou talvez condená-la para sempre. Respirem fundo, porque a história de hoje é sobre um exorcismo como você nunca ouviu falar antes. Na pacata cidade de São Cipriano, o vento parecia carregar sussurros, como se as árvores e as sombras estivessem vivas, observando. Era o tipo de lugar onde nada acontecia, até acontecer. Amanda era filha única de Cláudio e Marisa, um casal religioso que frequentava a igreja todos os domingos. Ela era uma garota comum até que começou a mudar. Tudo começou com coisas pequenas, risos inexplicáveis durante a noite, objetos que se moviam sozinhos. Amanda, antes gentil e carinhosa, tornou-se agressiva. Atacou uma amiga na escola, mordeu o braço de um professor e foi expulsa. Cláudia achou que eram problemas psicológicos, mas Marisa, inquieta, insistia que algo mais sombrio estava acontecendo. O ápice aconteceu quando Amanda tentou enforcar o próprio pai com as mãos enquanto ele dormia. Durante o ataque, ela murmurava uma voz grave que não parecia dela. Você será o primeiro a cair mortal. Desesperados, os pais a levaram a médicos e psiquiatras, mas nenhum diagnóstico explicava o comportamento da jovem. Até que um dia, Marisa encontrou uma cruz invertida no quarto de Amanda, com palavras em latim entalhadas no chão. Uma delas era bem clara: Invocatio. Marisa implorou ajuda ao padre Estevão, conhecido por seus exorcismos. Relutante, ele aceitou visitar Amanda. Ao entrar no quarto da jovem, sentiu um frio sobrenatural. Amanda estava acorrentada à cama, os olhos fixos nele e um sorriso macabro se formou em seu rosto. Ah, mais um cordeiro pro abate. Padre Estevão estremeceu. Aquilo não era apenas rebeldia adolescente. Ele preparou a sala com água benta, velas e uma Bíblia, enquanto os pais aguardavam do lado de fora, orando. Quando o ritual começou, Amanda riu alto e debochada. Seu corpo convulsionou enquanto ela gritava: "Ele está vindo! Vocês não podem me salvar!" dizia ela. O padre começou a rezar, mas a atmosfera ficou densa. O quarto inteiro parecia vibrar com uma energia opressiva. Amanda começou a revelar segredos da vida do padre. "Eu sei do que você fez, Estevão. Sei do que você esconde." Estevão congelou. Como ela sabia daquilo? Ninguém sabia. Era um segredo enterrado em seu passado.
A fé dele vacilou por um instante e foi o suficiente para Amanda começar a se contorcer violentamente, como se algo estivesse tomando o controle total de seu corpo. Enquanto o padre continuava, Amanda de repente parou. Olhou fixamente para o teto e, em um tom assustadoramente calmo, disse: "Vocês acharam que isso era sobre ela? Não, ela foi só o convite." No mesmo instante, a casa começou a tremer e gritos de várias vozes ecoaram pelas paredes. Marisa e Cláudio tentaram entrar no quarto, mas a porta estava trancada, como se algo invisível a segurasse. Estevão percebeu que aquilo não era um exorcismo comum. A entidade não queria apenas Amanda, queria todos ali. Ele intensificou suas orações, mas então viu algo que o paralisou. Uma figura alta com chifres e olhos vermelhos surgiu no canto do quarto. "Finalmente o anfitrião à altura", a criatura disse apontando para Estevão. Estevão entendeu naquele momento que a entidade não tinha vindo para Amanda, mas para ele. Sua fé já abalada era a fraqueza que a entidade explorava. Ele tinha que escolher: continuar lutando e arriscar perder Amanda para sempre, ou se oferecer no lugar dela. Com lágrimas nos olhos, Estevão ergueu a cruz e gritou: "Se você quer uma alma, leve a minha, mas deixe-a ir." A entidade riu satisfeita e desapareceu. Amanda caiu desacordada, livre da possessão, mas o corpo do padre foi encontrado dias depois, completamente desfigurado, com marcas de garras e a palavra "oferta" gravada em seu peito. Amanda se recuperou, mas nunca falou sobre o que aconteceu. Marisa e Cláudio venderam a casa e mudaram de cidade, mas dizem que à meia-noite vozes ainda ecoam do quarto onde tudo aconteceu. Quanto ao padre Estevão, ele foi enterrado como herói, mas ninguém ousa visitar seu túmulo à noite. E então, curiosos, vocês teriam coragem de enfrentar uma força tão poderosa assim? Essa foi apenas a primeira história da nossa maratona. Fiquem comigo, porque a próxima será ainda mais sombria. Até lá! Mantenha a luz acesa, se puder. Olá, curiosos e assombrados! Estamos de volta com a segunda história da nossa maratona arrepiante. Preparem-se para conhecer a sombria jornada de um homem obcecado pela imortalidade, disposto a sacrificar tudo e todos em busca de poder eterno. Mas às vezes o preço é mais alto do que podemos pagar. Respirem fundo, porque a história de hoje vai levar sua alma. Na pequena cidade de Eldorado, em Minas Gerais, uma lenda atravessava gerações. Diziam que à meia-noite uma figura sombria vagava pelas ruas em busca de almas para colecionar. Muitos acreditavam que era apenas superstição,
Mas alguns moradores sabiam que aquilo não era só história para assustar crianças. O coveiro Miguel, um homem solitário de 45 anos, não acreditava em nada disso. Ele passava noites cuidando do cemitério da cidade, com um cigarro entre os dedos e uma garrafa de cachaça ao lado. Para ele, a morte era apenas parte do trabalho, algo a ser tratado com frieza. Mas tudo mudou quando Miguel encontrou algo que não deveria. Era uma noite fria e Miguel estava sozinho, como de costume. Enquanto andava entre os túmulos, percebeu que um deles estava fora do lugar. A lápide estava rachada, como se algo tivesse explodido de dentro. Curioso e achando que algum vândalo havia profanado o local, ele começou a cavar para consertar o estrago. A cada pá de terra removida, Miguel sentia o ar ficar mais pesado, mais denso. Quando finalmente alcançou o fundo, encontrou um pequeno baú antigo e coberto de símbolos estranhos. Sem pensar duas vezes, abriu o baú. Dentro havia um pergaminho velho, com uma única frase escrita em letras negras: à meia-noite levarei sua alma. Miguel riu alto. Para ele, era apenas uma brincadeira de mau gosto. Ele guardou o pergaminho no bolso e voltou ao trabalho, ignorando o frio inexplicável que começava a cercá-lo. Naquela noite, ao chegar em casa, Miguel sentiu algo estranho. As paredes pareciam se mover e os espelhos refletiam sombras que não estavam lá. Ele tentou ignorar, mas quando o relógio marcou meia-noite, a temperatura despencou. Uma batida ecoou na porta. Era pesada, como se algo imenso estivesse do outro lado. Miguel, com o coração acelerado, abriu a porta, mas não havia ninguém. Apenas o vento que sussurrava palavras que ele não conseguia entender. Foi então que viu no espelho da sala uma figura alta e encapuzada, com olhos vermelhos brilhando como brasas. A figura falou em um tom grave, quase ecoando: "Você abriu o que não devia. Agora pagará com sua alma." Miguel gritou, mas a figura desapareceu, deixando um rastro de marcas de garras no espelho. No dia seguinte, desesperado, Miguel foi até o padre da cidade, um homem idoso chamado Joaquim. Ele contou o que havia encontrado e o que tinha acontecido. O padre ficou pálido ao ouvir a descrição do baú. "Miguel, você encontrou o baú das sombras. Ele foi enterrado há séculos por bruxos que tentavam aprisionar algo que não deveria andar entre os vivos. Você liberou isso e agora ele virá atrás de você." O padre deu a Miguel um crucifixo e uma vela abençoada, dizendo para ele rezar e nunca jamais abrir a porta à meia-noite. Mas Miguel, cético, ignorou os avisos. Naquela noite, Miguel trancou todas as portas e janelas, tentando esquecer as palavras do padre. Mas quando o relógio marcou meia-noite, as batidas começaram novamente. Desta vez, eram mais fortes,
quase derrubando a porta. O crucifixo que Miguel segurava começou a aquecer, queimando sua mão. Ele jogou no chão apavorado. A figura encapuzada apareceu, desta vez dentro da casa. Ela flutuava, seus olhos brilhando com ódio inumano. Eu avisei, mortal, à meia-noite levarei sua alma. Miguel tentou correr, mas a figura o alcançou, seus dedos gelados agarrando sua garganta. O quarto inteiro foi tomado por escuridão e os gritos de Miguel foram abafados. Antes de desaparecer completamente, a figura sussurrou: "Você não será o último." No dia seguinte, os moradores encontraram a casa de Miguel vazia. Não havia sinal dele, apenas o pergaminho sobre a mesa, com uma nova frase escrita: "Agora sou eu quem carrega o baú." Os rumores de Eldorado ganharam força e muitos juram que à meia-noite podem ouvir gritos de Miguel ecoando pelas ruas. Alguns dizem que o baú apareceu em outro cemitério, aguardando seu próximo guardião. Será que o baú ainda está por aí, esperando por alguém curioso o suficiente para libertar o que está preso? Nunca se esqueçam, a curiosidade pode ser a porta para o desconhecido e nem sempre vale a pena abrir. Vamos para a próxima história, porque as coisas só vão ficar mais macabras. Chegamos à terceira história da nossa maratona aterrorizante. Preparem-se para adentrar a mente de um homem atormentado por visões sombrias, realidades distorcidas e segredos que deveriam ter ficado enterrados. Um aviso: a sanidade é algo frágil e às vezes enfrentá-la pode ser mais assustador do que o sobrenatural. Vamos começar? Carlos vivia isolado em uma chácara nos arredores de uma cidadezinha em São Paulo. Ele havia deixado a vida urbana após um episódio trágico. Sua esposa Beatriz desapareceu sem deixar rastros. Desde então, sua saúde mental deteriorava rapidamente. Não dormia direito, ouvia vozes à noite e enxergava vultos nos cantos da casa. Ele acreditava que a esposa havia sido vítima de algo inominável, mas ninguém na cidade levava a sério seus relatos sobre estranhas figuras encapuzadas que teriam levado Beatriz no meio da madrugada. Para os outros, Carlos estava enlouquecendo, mas para ele, a verdade estava à espreita, esperando para ser descoberta. Naquela noite, como tantas outras, Carlos estava sentado no escuro, bebendo café e encarando as trevas pela janela. Lá fora, a floresta parecia se mexer de maneira antinatural. Galhos estalavam, o vento sussurrava palavras que não teria como compreender, e ele jurava ouvir passos no telhado. Quando o relógio marcou 3 horas da madrugada, um som diferente ecoou pela casa. Uma risada baixa feminina, vinda do quarto que ele e Beatriz dividiam. Carlos congelou. Lentamente ele se levantou e caminhou até a porta do quarto.
onde encontrou algo que o fez questionar sua sanidade. A cama estava arrumada como Beatriz costumava deixá-la, mas no centro havia marcas de mãos ensanguentadas. No espelho, a frase "Você nunca quis saber a verdade" estava escrita em um vermelho escuro que parecia ser sangue fresco. Carlos começou a tremer, mas algo em sua mente o forçou a continuar. Ele agarrou um lampião e seguiu os rastros de sangue que levavam até o porão da casa. O porão era um lugar que Carlos evitava desde o desaparecimento de Beatriz. Algo naquela escuridão parecia vivo. Ele acendeu o lampião e desceu os degraus rangentes, sentindo o ar gelado e pesado contra sua pele. Lá embaixo, encontrou algo que não deveria estar ali. Uma coleção de fotos antigas. Todas mostravam Beatriz, mas não como ele a conhecia. Em algumas, ela estava grávida, algo impossível, já que nunca conseguiram ter filhos. Em outras, ela estava rodeada por figuras encapuzadas, em locais que ele nunca havia visto. No centro do porão, uma cova rasa estava recém-cavada. Havia um cheiro podre de carne em decomposição. Tremendo, Carlos começou a cavar com as mãos até encontrar algo envolto em um tecido preto. Ao abrir, encontrou uma boneca grotesca feita de carne, ossos e fios de cabelo humano. Seus olhos eram costurados com barbante, mas o rosto parecia vivo, mexendo-se como se quisesse falar. Enquanto Carlos tentava entender o que estava acontecendo, ouviu a porta do porão bater com força. A voz de Beatriz ecoou ao seu redor, baixa e zombeteira. Achou que poderia fugir da verdade? Você sabe o que fez. Ele começou a recordar flechas que não faziam sentido. Beatriz chorando, gritos de pavor, uma faca em suas mãos. Ele olhou para a boneca novamente e viu que os olhos agora o encaravam fixamente. Então, a voz dela falou mais alta. Carlos caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Não era possível. Ele a amava, ele jamais faria isso. A boneca começou a se mover, rastejando para fora do tecido. De repente, Carlos sentiu uma dor no peito, como se algo o estivesse rasgando por dentro. Ele tentou gritar, mas a voz de Beatriz saiu de sua própria boca. Você será meu corpo agora. Seu corpo convulsionou, enquanto o espírito dela assumia o controle. Sua visão escureceu e tudo o que ele ouviu antes de apagar foi a risada insana de Beatriz. No dia seguinte, os moradores notaram que Carlos havia voltado ao centro da cidade, mas algo estava diferente. Ele não falava, apenas encarava as pessoas com um sorriso perturbador. À noite, moradores relataram ver uma mulher de cabelos longos e roupas rasgadas vagando pela floresta, rindo e sussurrando o nome de Carlos. E assim
A lenda de Beatriz e Carlos nasceu, a de um homem que tentou fugir de seus próprios crimes, mas acabou possuído pela alma da mulher que ele mesmo condenou. E então, curiosos, o que acharam dessa história? A culpa tem um peso que nem sempre conseguimos carregar. Será que a loucura de Carlos foi um castigo merecido ou ele era apenas mais uma vítima de algo muito maior? O que vocês fariam se vissem o espírito atrás de justiça? Vamos continuar nossa maratona, porque as próximas histórias prometem ser ainda mais assustadoras. A última história dessa maratona promete ser uma das mais sombrias. Prepare-se para mergulhar em um pesadelo onde o amor e a morte se entrelaçam de forma perversa, revelando segredos tão macabros que você vai pensar duas vezes antes de fechar os olhos à noite. Prontos? Eduardo e Clara eram conhecidos na cidade por serem inseparáveis, com um amor tão intenso que causava inveja e desconfiança. Mas ninguém sabia que por trás das aparências havia um pacto sombrio. Eduardo, obcecado por Clara, havia prometido a ela algo que transcendia a vida. Quando a morte nos separar, minha alma não descansará até que eu traga você de volta para mim, disse Eduardo. Clara riu, achando que era apenas uma demonstração exagerada de amor. Mas Eduardo estava falando sério. Ele havia estudado antigos grimórios e feito oferendas aos mortos para garantir que seu juramento não fosse apenas palavras vazias. Quando Clara morreu em um acidente misterioso, Eduardo sentiu a alma dele se partir. Ele não aceitou o luto. Em vez disso, começou a preparar o ritual que prometeu. Eduardo passou meses trancado em sua casa, com as janelas fechadas e o cheiro de velas negras impregnando o ambiente. Ele construiu um altar no porão, onde colocou o corpo preservado de Clara. As pessoas na cidade cochichavam sobre o cheiro horrível que vinha da casa, mas ninguém ousava confrontá-lo. Na noite mais escura do ano, Eduardo iniciou o ritual. Ele recitou cânticos em uma língua que parecia antiga demais para ser compreendida. Cortou a palma da mão e deixou seu sangue pingar sobre o peito de Clara, enquanto dizia: "Volte para mim, minha amada. Você é minha, sempre será minha." Por um momento, tudo ficou em silêncio. Eduardo começou a acreditar que havia falhado. Mas então, os olhos de Clara se abriram. Eles não eram os olhos da mulher que ele amava. Estavam negros como a noite, sem vida, mas cheios de ódio. Clara sentou lentamente, com movimentos rígidos. Eduardo sorriu, acreditando que havia triunfado. "Você voltou para mim. Eu sabia que nosso amor era mais forte que a morte." Mas Clara não respondeu. Ela apenas o encarou com uma expressão fria e vazia. Nos dias seguintes, Eduardo tentou agir como se tudo estivesse normal. Ele penteava o cabelo de Clara,
vestia com os vestidos que ela amava e falava com ela como se estivesse viva. Mas ela nunca respondeu. Sua pele começou a se decompor e o cheiro tornou-se insuportável. Uma noite, enquanto Eduardo dormia, acordou com um som estranho. Olhou para o lado e percebeu que Clara não estava mais na cama. Ouvia passos no corredor, acompanhados de um sussurro baixo. Você me trouxe de volta. Agora eu levarei você. Eduardo correu desesperado, mas a figura de Clara estava em pé na porta, com a cabeça inclinada de forma antinatural. Ela avançou lentamente e ele sentiu seu corpo congelar. Isso não é real, ele repetia, mas sabia que era inútil. Ela o agarrou com força sobre-humana e sussurrou em seu ouvido. O amor que desafia a morte tem um preço. Agora você será meu prisioneiro. Eduardo desapareceu naquela noite. A casa foi encontrada completamente destruída, como se um tornado a estivesse atingido por dentro. No porão havia um rastro de sangue que levava até o altar, mas nenhuma pista de Eduardo ou Clara. Meses depois, moradores começaram a relatar aparições de um casal. Um homem desesperado implorando por ajuda, seguido por uma mulher de olhos negros e sorriso sinistro. Aqueles que tentavam intervir acabavam desaparecendo ou enlouquecendo. A lenda dizia que o espírito de Clara se tornou algo maligno, uma aberração alimentada pela obsessão de Eduardo. E ele agora vagava como uma alma torturada, preso ao amor que tentou desafiar as leis naturais. Na última noite, antes de a casa ser demolida, um trabalhador encontrou um pequeno diário entre os escombros. Nele, a última anotação de Eduardo dizia: o amor eterno não existe, só a morte é eterna. Eu aprendi isso tarde demais.